Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal e do site saudecomocaminho.com.br. Por que que a paz é resultado do autoconhecimento e do autodomínio, né? Das escolhas conscientes, de um viver consciente. Se eu não me conheço, como é que eu posso saber por que que eu estou agindo de uma determinada maneira e muitas vezes até antes de saber, perceber que as minhas atitudes muitas vezes elas me prejudicam e prejudicam quem está ao meu lado. Porque como a gente vive de uma maneira muito inconsciente, automática, às pressas, né? Sem dar espaços para a reflexão, a sensação que eu tenho muitas vezes é que a gente está sempre correndo da dor. Nós estamos fugindo do que a gente sente, procurando formas de preencher o nosso vazio existencial. E existe um vazio existencial e esse vazio não é ruim. Quando ele aparece, é para mostrar a você que você está pronto ou pronta para algo a mais, para descobrir um pouquinho mais sobre você e sobre o viver. É um chamado. A nossa vida, né? Vamos comparar a nossa evolução. Eu já fiz essa comparação em outro vídeo, que como a escola. A escola que a gente estudou, desde a alfabetização até o ensino médio. Hoje chama-se ensino médio, né? Então, alfabetização, ensino fundamental, ensino médio e depois nós vamos para o ensino superior, aprender uma profissão. Existem etapas. Uma pessoa que está cursando o ensino fundamental, ela não tem condições. O seu raciocínio, os seus corpos não estão prontos para aprender, compreender as informações, os conhecimentos que são repassados numa série posterior. Ou seja, numa série muito posterior à sua. Então, quem está no ensino fundamental precisa estar preparado, né? A pessoa, quando a gente está lá, nós estamos numa etapa da nossa vida, que é a infância, que é os primeiros passos para descobrir, para entender, para compreender. Nós estamos aprendendo a interpretar textos, a somar, dividir, multiplicar, aprendendo um pouco sobre o que é, como é a natureza, né? As ciências são conhecimentos num nível mais fundamental, por isso é ensino fundamental, que nós somos capazes naquela época de entender. À medida que nós vamos nos fortalecendo, vamos compreendendo, vamos criando uma base com esses conhecimentos fundamentais, no ensino médio nós vamos ter o quê? Nós vamos ter mais conhecimentos mais complexos que precisam que a gente tenha dominado lá os conhecimentos fundamentais para agora se sobrepor a esses conhecimentos, conhecimentos mais complexos que vão envolver cálculos que não são mais tão simples como somar, dividir, multiplicar. Assim é a vida. A nossa evolução, a gente começa percebendo coisas mais simples sobre a vida. Por exemplo, descobrindo como o nosso corpo funciona, como cuidar desse corpo físico, como se alimentar bem, se exercitar, fazer tudo o que é necessário para a gente preservar esse presente que recebemos de Deus. Essa bênção, porque esse corpo é uma bênção para poder a gente estar aqui, tendo as experiências necessárias à nossa evolução. Por isso que a gente precisa aprender a cuidar e cuidar. Numa etapa posterior da evolução, nós já vamos estar prontos para aprender conhecimentos sobre as nossas emoções e os nossos sentimentos. Como é que esse espaço emocional nosso se comporta? Nossas reações instintivas, naturais, que nós vimos que Deus criou todos os equipamentos, né, emocionais, inclusive, para que a gente pudesse preservar a nossa vida e, repito, ter as experiências necessárias à nossa evolução. E nossa evolução se encaminha sempre para aumentar, ampliar a nossa capacidade de amar. Então a gente vai aprendendo que a raiva, que o medo, que a tristeza, que a alegria,
eu falei, tem um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre essas emoções. Dê uma olhadinha. Aliás, eu gosto muito de falar sobre isso porque eu acredito que eu e a maior parte das pessoas que estão ao meu redor estão nesse momento aprendendo a se conhecer do ponto de vista emocional. O que é que eu sinto? O que é que eu guardo? O que é que eu carrego em termos de mágoas e ressentimentos e que de repente está atrapalhando a minha vida, atrapalhando os meus relacionamentos, faz com que eu exploda numa situação que não precisaria, uma situação conflituosa pequena, eu faço aquela confusão, né? Eu de um copo, faço uma tempestade num copo d'água. O que é que faz isso? É o que eu venho arrastando na minha história, carregando, que não foi resolvido. Por isso que sem autoconhecimento não há paz. Porque como é que eu vou ter paz, ter tranquilidade para lidar com a vida hoje, para aprender o que a vida me traz hoje, para desfrutar as boas companhias, a natureza, a companhia amorosa dos animais, se eu ainda estou represando sentimentos de tristeza, de mágoa e de dor. Se eu ainda não digeri. E aí é onde eu estou falando de maneira didática, mas aí em seguida qual é o outro desafio nosso de autoconhecimento? Conhecer as crenças que nós carregamos. Porque as crenças, aquilo que a gente acredita como verdade, faz com que a gente se sinta feliz, triste, com raiva, injustiçada diante dos acontecimentos da vida. As crenças e o nosso corpo emocional, eles caminham de uma maneira muito integrada. Uma coisa está profundamente vinculada à outra. Por isso que eu preciso conhecer que crenças eu carrego. O que é que você acredita? Você acredita que todo ser humano precisa ser cristão? Que todo ser humano, ou você acredita que todo ser humano precisa, para ser feliz, ter muitos bens ou ter uma casa própria, e aí você se sacrifica para ter essa casa? Porque essas crenças, a crença de escassez, de que se eu não tiver uma casa própria, se eu estiver morando de aluguel, eu posso ser expulsa e ficar na rua. Olha que crença de medo relacionada à falta de um teto. Esse tipo de crença, eu estou dando esses exemplos, porque esses tipos de crenças estão aí. Nós carregamos, porque vem da história da nossa família, as faltas, os medos, as frustrações que eles tiveram, nós compartilhamos. E aí a gente precisa entender isso. Agora eu posso ter crenças que são só minhas, da minha verdade, da minha história de vida, da minha consciência, do meu nível evolutivo. Ela hoje está com raiva. Era para botar no meu colo, amor. Do meu nível evolutivo. A minha consciência pode ser uma consciência muito egocêntrica, que só pensa em si, só pensa nos seus próprios prazeres, não está nem olhando ao redor e pensando, se perguntando o que pode contribuir. Como pode ajudar esse mundo a se tornar melhor, se tornando melhor? Às vezes a nossa alegria está em oferecer para o outro um abraço. E eu tenho 2 braços para oferecer e eu fico com medo ou com vergonha, porque eu carrego a crença de que o outro pode julgar que eu sou carente ou que eu sou enxerida, né? Então, olha, sem autoconhecimento não há paz, porque eu posso estar limitando completamente o meu viver por causa dos medos relacionados às crenças que eu tenho. Então, se eu acreditar que Deus vai me castigar se eu amar uma mulher, ou se Deus vai me castigar se eu fizer sexo antes do casamento, isso são crenças que podem me angustiar e que podem limitar as minhas atitudes, os meus movimentos na vida, sem eu perceber. E aí eu fico angustiada, eu fico triste, às vezes eu não consigo, porque eu tenho necessidade de afeto e de carinho, eu não consigo impedir o amor por uma pessoa do mesmo sexo, ou ter uma relação sexual afetiva com uma pessoa sem estar casada com ela, e eu faço isso e isso eu carrego como uma dor, como uma tristeza. As mulheres antigamente que engravidavam antes de casar, e ainda hoje tem em muitas religiões esse tabu. E aí a mulher vai ser julgada, ela é julgada porque ela engravidou antes de casar e ela vai ser condenada. E aí vem toda uma crença de que a mulher que é a responsável.
E cadê o espaço, né? A responsabilidade do homem? Porque para conceber uma criança, Deus, né, fez com que fosse necessária a união de um homem e uma mulher. Então a gente não pode responsabilizar só as mulheres por um acontecimento da gravidez, né? Então a gente vai precisar ampliar, conhecer nossas crenças para a gente transformá-las, para a gente digerir as emoções, né? Aceitar nossas escolhas. O que fizemos até agora foi para viver bem e estar dentro do que Deus permitiu que a gente fizesse. Se Ele não permitisse, nós não teríamos feito. Se Ele não nos tivesse dado a vida, nós estaríamos em outro plano. Nós não teríamos encarnado aqui. Então é muito importante que a gente agradeça esse sol maravilhoso que chegou aqui agora, iluminando o meu rosto. Que a gente agradeça tudo o que acontece como eu estou agradecendo a esse sol. Todas as experiências que eu tive na vida me trouxeram grandes aprendizados para estar aqui conversando com vocês hoje. Eu sou Silvana Medeiros Maia. Por quê? Porque eu carrego uma série de experiências que eu parei, porque eu pratico, né? Eu exercito esse parar e esse olhar para mim, para entender a vida. Isso é o caminhar com autoconhecimento. Então eu vivo e eu olho e eu vivo, eu avalio as minhas ações, refaço a minha caminhada. Isso é autoconhecimento e vou fazendo escolhas mais conscientes a cada dia. Mas para isso eu preciso descobrir que crenças eu carrego, que emoções estão represadas, como cuidar do meu corpo físico, o que é que meu corpo físico está precisando e principalmente, maior que tudo, manter e cultivar uma conexão com Deus para que Ele me mostre, para que Ele possa servir de inspiração todos os dias, para que eu possa agir com mais amor, mais generosidade, mais solidariedade, mais compromisso, como esse que eu estou tendo aqui com o canal. O compromisso de estar aqui é um compromisso de amor. Nós precisamos assumir na nossa vida muitos compromissos prazerosos como esse, porque eu tenho muito, mas muito prazer de estar aqui. Agradeço a quem está comigo. Espero profundamente que esteja sendo bom para vocês essas reflexões, porque para mim está sendo bom demais. Marisa, muito obrigada mais uma vez por estar me incentivando, Ana Cláudia e outros que comentam, que falam comigo no privado. Obrigada. Vamos continuar caminhando juntos e juntas para a gente se conhecer, fazer as escolhas da nossa vida com mais consciência e aos poucos desfrutar de mais paz. Cada dia mais paz. Então fiquem com Deus. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Aí embaixo é bem fácil, tem que inscrever, se pode se inscrever. Aciona o sininho para receber as notificações quando a gente coloca os vídeos. Dê seu like, faça seus comentários. Gente, fique com Deus. Até mais tarde ou até amanhã.